Prof, eu só não consigo visualizar a apresentação. Não sei se a senhora já colocou. Não, não coloquei ainda. Primeiro eu vou fazer uma primeira introdução e justamente essa acolhida, né, nesse grupo e nessa sessão que traz aí atividades e programas, projetos e ações do Centro de Educação à Distância. E esses projetos hoje que estão sendo apresentados aqui estão articulados ao Departamento de Pedagogia à Distância, em função de que esses programas e projetos foram submetidos nesse departamento, constituindo, assim, uma ação indissociável entre ensino, pesquisa e extensão. Então, acolha todos aí com muito carinho, com muito afeto, pensando que vai ser um momento de troca de aprendizados mútuos. Temos professores, temos técnicas, temos bolsistas, graduandas, né? E também a comunidade que vem aí, a comunidade acadêmica, a comunidade externa, vamos pensar assim, que vem participando desse evento. Então, novamente, saúdo aí o professor Davi e também a Ivone, né, que vem acompanhando a gente nas produções desse grupo. Conforme o combinado, e já pensando que tem duas bolsistas, né, que não estão no momento na sala, nós vamos iniciar, então, a apresentação pelo Programa Memorial Antonieta de Barros, que traz as ações extensionistas em rede. Eu vou compartilhar inicialmente um vídeo para a gente poder pensar um pouquinho o que é o Programa Memorial Antonieta de Barros, ok? Então, já vou compartilhar aqui. Estão nessa apresentação a bolsista de extensão Stephanie e a bolsista de extensão Maria Laura, que não pôde estar presente porque está em atividades de estágio, então não pôde estar aqui com a gente, mas também é uma aluna, é uma discente bem atuante nesse programa. Esse programa também traz as duas bolsistas não do Centro de Educação à Distância, do SEAD, mas sim do Centro de Artes, né? A Stephanie é graduanda do Centro de Artes, do curso de bacharelado em moda, e a Maria Laura é discente, já aí terminando seu estágio com apresentação de TCC, e que vem lá do centro do SERES, que é o centro do sul do estado, em Laguna, né? Então, nós íamos aí, junto, num coletivo, trazendo algumas ações para compartilhar com vocês.
Então, gente, trouxemos aí esse vídeo, né, para fazer uma provocação inicial e já situar e contextualizar o que é, então, a proposta do programa de extensão Memorial Antonieta de Barros. Eu vou compartilhar agora o PPT. Se a Stephanie puder abrir a câmera também, porque a gente vai aí fazer uma dobradinha da nossa apresentação. Estou aqui já carregando. Um minutinho, que já vai aparecer aqui, Stephanie. Então, como o próprio vídeo já diz, né, nós trouxemos aí a possibilidade da exploração de outras histórias que não aquela contada oficialmente pelo Brasil. E aí destacando muito a história, as memórias, a cultura da população africana, afro-brasileira e indígena, envolvendo também os quilombolas nesse nosso trabalho. A gente ainda está carregando aqui, eu peço só mais um minutinho. Não deu para carregar antes em função do vídeo, então a gente tem que aguardar um pouquinho. Pronto, vou deixar com você, Stephanie. Boa tarde a todos e a todas. O meu nome é Stephanie. Eu sou bolsista atualmente de extensão do NEAB, né? Agora eu estou vestindo um casaquinho preto com lantejoulinhas. Sou preta, tenho cabelos cacheados e atrás de mim tem um armário e uma parede de tijolinho. Bom, dando entrada à minha apresentação, né? Aqui é o programa de extensão Memorial Antonieta de Barros, pela qual faço parte. Eu sou a Stephanie, sou bolsista de extensão, graduanda em moda pelo Centro de Arte, Design e Moda, no Campus 1. E comecei o meu vínculo com o núcleo desde junho, quando inicialmente eu entrei como voluntária, como bolsista de cultura, e posteriormente eu troquei pela extensão devido a uma oportunidade que surgiu. Pode passar, professor. Bom, ações afirmativas extensionistas em programa Memorial Antonieta de Barros. Pode passar. O programa de extensão Memorial Antonieta de Barros, ele desenvolve dentro da área da temática de educação desenvolvida, né, tem como referência as suas edições anteriores, que ao longo dos seus anos, que foram 19, por meio do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, NEAB, desenvolveu ações de extensão articuladas ao ensino e pesquisa a nível estadual, intercentros, interinstitucional e internacional. Aí aqui na... Tá. Bom, eu só ia comentar que aqui na imagem posta na apresentação, né, temos uma foto do grupo, né, em 2019, numa saída no itinerante do memorial, que aconteceu durante a pandemia, e que reuniu não só os bolsistas do Campo 1, mas como os bolsistas vinculados ao NEAB de Laguna, por exemplo. Pode passar.
E é importante complementar também que nessa ação específica, todos os programas parceiros ligados ao Laboratório de Direitos Humanos e ao Laboratório de Educação e Sexualidade, ao Núcleo Extensionista Rondon e ao Programa Saúde e Cidadania estavam presentes nessa ação. Então, é importante a gente pontuar isso para pensar que essas ações todas são interseccionalizadas a partir da parceria, né, dos professores, dos bolsistas e de todos que estão envolvidos. Com uma abordagem interdisciplinar nos cursos de graduações e pós-graduação, não só no campus 1, mas como todos os campus, a UDESC ela desenvolve atividades direcionadas para o combate ao racismo e ao preconceito, a promoção da igualdade e da diversidade como elemento fundante da constituição dos seres humanos e o fortalecimento de identidades que auxiliem coletivizar conhecimentos e experiências voltadas a temáticas referentes às relações étnicos raciais, políticas de ações afirmativas, cultura afro-brasileira, afro-catarinense, quilombola e indígena, gênero e sexualidade e classe a partir de uma abordagem interseccional. As ações de extensão que atingem diretamente a população catarinense, ela está sob a coordenação geral da técnica universitária e coordenadora do NIAB, Maria Helena Tomás, e organizadas em 4 projetos que são desenvolvidos por um coletivo de bolsistas de extensão, bolsistas de apoio docente, bolsistas voluntários de extensão, estagiários e professores e pesquisadores. Bom, aqui temos 2 imagens, certo? 3 imagens do projeto Caminhando com Teneta de Barros, narrativas de resistência e ancestralidade, o qual composto, faz composição ao programa, e sendo ele a primeira ação das 4, né? Tem aqui é uma imagem do Moodle, né, que é o curso de extensão online que foi desenvolvido, né, para esse diálogo e troca com a comunidade, com todos que participam, né, e vão participar, porque é um curso que já finalizou, mas que estão disponíveis para qualquer um que tem interesse para poder participar dentro do Moodle. Pode passar, professor. Ok. Agora é minha vez, né? Dentro do projeto Caminhando com Antonieta de Barros, que a Stephanie apresentou, nós temos também outras ações, né? Uma delas a Stephanie já enunciou a partir do primeiro slide, que é o itinerário de educação museal, Caminhando com Antonieta de Barros. Nós trouxemos as imagens de 2019, mas esse projeto, que é uma parceria com a técnica universitária Marilane, que também tem um programa de extensão, que trabalha com memória e patrimônio, direcionado para as comunidades e para as escolas de educação básica. Esse itinerário ele continua acontecendo com agendamentos a partir do MESC. Então, são várias escolas que são atendidas, se faz aí um cronograma, se marca visita, e esse itinerário é a partir justamente de uma pesquisa desenvolvida em parceria com o NEAB, que traz aí todo o itinerário da Antonieta em Florianópolis, né? Então, traz todo esse resgate da memória por onde a Antonieta de Barros constituiu a sua vida enquanto constituição, como mulher, como educadora, como deputada estadual na vida política e também como escritora literária, já que Antonieta também escrevia, né, com o pseudônimo de Maria da Ilha,
e aí reuniu vários trechos de crônicas chamados farrapos de ideias. Então, nós temos aí uma ação pontual e em parceria com a Marilane nesse sentido. Dentro dessa ação, nós também temos o grupo de estudos Caminhando com Antonieta, e esse caso específico da defesa de TCC da Isabela Testoni Vieira, que era uma bolsista de apoio discente do NEAB, articulada a esse programa. A Isabela, depois disso, passou para discente voluntária. E nesse grupo, Caminhando com Antonieta de Barros, os estudos eram fundamentados por estudos de produções de intelectualidade de mulheres negras, e entre elas a Conceição Evaristo, que traz para a gente agora uma nova epistemologia pensada a partir de metodologia, que é a escrevivência. E aí a Isabela, depois de integrar esse grupo, defende o seu TCC por uma educação antirracista, com a Lei 10.639, chegou ao Brasil e à capital de Santa Catarina, a partir das suas escrevivências também, porque a Isabela tem a mesma idade que a Lei 10.639. Então, tivemos aí uma produção belíssima da Isabela, pensando essas questões a partir do projeto Caminhando com Antonieta de Barros. Aqui eu vou deixar a Stephanie falar um pouquinho, né, Stephanie? Porque foi você que começou, junto com o Gregory, as parcerias com projetos do Campus de Cultura, que também faz parte do projeto Caminhando com Antonieta de Barros. Bom, projeto Caminhando com parcerias com o projeto Campus de Cultura. Bom, aqui é o livro intitulado A Invenção das Mulheres, da Yokere Oyeuni. Esse projeto, inicialmente, a qual foi vinculado de cultura, ele tinha como principal enfoque, né, produzir audiovisual a partir desse livro, né, falando sobre a matripotência dentro da ilha de Florianópolis, sobre relatos de mulheres negras, mães de família e matriarcas, né, que a partir das suas próprias experiências, né, de vida. E agora a gente está... Esse projeto, aparentemente, ele está no seu... na sua etapa final, né? Já se foi produzido o audiovisual, já estão na etapa de edição e logo, logo ele vai ser publicado. E depois disso, o NEAB, eu, a professora Maria Helena e a bolsista Karen e Maria Laura, a gente iniciou grupos de estudos a partir do livro também, né? Para a gente discutir essa questão da interseccionalidade e do gênero, de uma perspectiva universal, né, que foi adotada a perspectiva como a eurocêntrica do que é o gênero dentro da sociedade e discutindo ele, rebatendo com a perspectiva africana, né? E daí o grupo de estudos africanos e decolonialidade. Eu apresento? Sim. Aqui são dois seminários, né? O primeiro é o terceiro encontro internacional da AB-África, que vai acontecer em Salvador entre os dias 28 e 2 de dezembro desse ano, a qual nós, bolsistas, e conjunto com a professora Maria, a gente submeteu um trabalho envolvendo o gênero. E o segundo post, ele é referente ao terceiro seminário internacional da Áfricas, que vai acontecer no Rio de Janeiro, no mês que vem,
de forma remota ou virtual, que no caso a gente vai, devido às intempéries assim, da universidade, não iremos poder, apesar do nosso trabalho ter sido aceito e aprovado para apresentação, não conseguimos recursos suficientes ou nenhum recurso para poder seguir a resolução da universidade. Mas na verdade é porque justamente essa data chocou com um outro evento também internacional aqui na UDESC, que é o segundo seminário decolonial e pós-decolonialidade do AIA, que nós temos parcerias, né, e com ações, inclusive em parceria para algumas ações extensionistas dentro da universidade. E também é importante pontuar, né, Stephanie, que a submissão desses 2 resumos para poder pensar essas questões partiram justamente dessa ação extensionista, em parceria com a Faculdade Municipal de Palhoça. Também colaborei, que é um laboratório de estudos de educação infantil da FAED, e nessa parceria extensionista da produção de um audiovisual que vai levar essa ação de cultura e também extensionista para dentro das salas de aulas da educação básica, porque esse é o nosso maior objetivo, né? Surgiu, então, a perspectiva de a gente pensar a indissociabilidade com a pesquisa. Depois, nós temos também como ação o projeto Observatório de Políticas e Ações Afirmativas. Temos um grupo também que vem articulando várias discussões no programa Memorial Antonieta de Barros, a partir da indissociabilidade também de extensão, pesquisa e ensino. E para poder pensar algumas questões, deixa eu passar aqui, que eu acho que o slide ficou no meio. E para a gente poder pensar também algumas questões que nos atravessam, que é pensar ações extensionistas a partir também da perspectiva online, quando estamos aí já nos apropriando das tecnologias, submetendo um projeto no Centro de Educação à Distância, que tem essa expertise. E, a partir daí, nós temos, então, o desenvolvimento esse ano dos diálogos, do 3º seminário Diálogos Institucionais, Reflexões e Proposições de Práticas Antirracistas nas Universidades Brasileiras. E aí também com enfoque na política de ações afirmativas e tendo destaque a temática erradicação do racismo no ensino superior e, esse ano, as propostas de ações em rede. Então, a gente consegue fazer uma ação extensionista em parcerias internas com o Laboratório de Direitos Humanos, com o AIA, e também parcerias externas com a Universidade Federal do Amazonas, Universidade Federal de Pernambuco e também a Universidade Estadual do Maranhão. Então, a partir dessas parcerias, nós estamos aí conseguindo, e a parceria também com a Cátedra Unesco na América Latina, que está situada na Universidade de 3 de Fevereiro, para a gente poder pensar ações extensionistas também de forma online. E esse encontro não se dá só de forma online, né? Porque temos aí também alguns parceiros que estão no SEAD, e citando aqui a professora Renilda, que é nossa parceira, que está fazendo o pós-doutorado dela a partir do SEAD e que traz muitas questões para a gente poder pensar essas ações extensionistas nesse escopo. E também estamos trabalhando, né, com os calouros também cotistas de escola pública e cotistas da população negra, né? Porque temos cotas aí étnico-raciais para a população negra, para a gente poder apresentar o NEAB e também apresentar a importância das ações afirmativas enquanto possibilidade de ingresso na universidade. E mais do que o ingresso, também a permanência.
E também é importante a gente pontuar, deixa eu só ver se eu não pulei aqui, né? A gente pontuar que dessa parceria, justamente no recebimento dos calouros, nós tivemos a possibilidade de apoiar um coletivo também, que se instaura agora na ESAG, que é o coletivo Guerreiro Ramos. É um coletivo de pessoas negras, que traz aí também a possibilidade de pessoas não negras participarem, mas que traz a pauta da luta antirracista e extensionista para dentro desse centro de ensino. Então, gente, isso para nós, né, é um passo muito grande quando a gente pensa em ações afirmativas na universidade, que perpassa não só a formação, mas que perpassa realmente as ações concretas, né, daquilo que a gente vai trabalhando dentro da universidade. Vou apurar um pouquinho, né, que a gente já meio que passou do tempo, e também temos aí a possibilidade de participar como grupos, e aí, de novo, as parcerias do Laboratório de Direitos Humanos, do NEAB, do NER, pensando a participação na Comissão de Ações Afirmativas e Diversidades da UDESC, para a gente pensar também na instituição de uma política institucional na universidade. E também temos aí parceria com as docências do Centro de Ensino, né? Viemos levando aí também as ações afirmativas, essa comissão, toda essa discussão de luta antirracista, permanência na graduação, pós-graduação, concurso público, também para os cursos de graduação da UDESC. E aí nós temos as imagens, é um grupo do curso de biblioteconomia, e não só presencial, mas também estamos fazendo essa atividade nas turmas de educação à distância, e aí do polo, né, de Blumenau, onde estivemos no mês passado. E também, deixa eu voltar, que eu estou pulando aqui, né? Não, já deu aqui, então. Depois nós temos a outra ação, que é o projeto Biblioteca de Referência, disseminando a história e a cultura da população de origem africana e indígena, onde a gente trabalha com todo o referencial teórico produzido pelos pesquisadores associados do NEAB, por pesquisadores também do Brasil, enfim, do mundo inteiro, né? Pensando em estudos africanos, pensando em produções também internacionais, e uma conversa agora mais pontual com a América Latina, pensando em pan-africanismo, e nas nossas redes sociais também, levando essa ação extensionista para a indicação de leitura, para a Play Preta, que traz aí uma playlist com a produção musical de artistas negros e negras, e indicações de filme também. A Biblioteca de Referência também traz ações extensionistas, e aí eu vou deixar a Stephanie falar, que eu acho que é o último slide, né, Stephanie? Dessa última ação que nós fizemos em parceria com o SESC Prainha, e que também é uma ação extensionista que envolveu alunos do ensino médio, alunos do EJA e alunos dos anos iniciais do ensino fundamental. Acho que a Stephanie caiu, né? Eu estou apurando aqui, acho que ela caiu, então... Não, fechou tudo aqui. Stephanie? Então, vou falar rapidinho dessa ação, né? Para a gente não demorar muito, que a gente já estourou o prazo um pouquinho. Para a gente poder pensar que essa ação em parceria, ela envolveu oficinas desenvolvidas com esse público que eu já citei, na área literária, e aí trabalhamos com a questão dessa produção da literatura marginal da Carolina, e trabalhamos também com a Antonieta de Barros, e também trouxemos a biblioteca de referência para pensar outras possibilidades de acesso à produção intelectual e literária negra existente no Brasil.
Então, essas ações, elas permeiam todo o programa de extensão, e aí faltou um pouquinho aqui eu falar do Observatório de Educação das Relações Étnico-Raciais, que também vem trazendo o curso de extensão e implementação da política de ERE, que foi um acordo de cooperação técnico-científica entre a UDESC e a Secretaria de Estado da Educação. Esse programa de extensão memorial Antonieta de Barros, então, desenvolveu um curso na plataforma Moodle para 750 profissionais da educação do sistema público estadual. E também levamos o terceiro seminário de ERE presencialmente na Escola de Educação Básica Governador Celso Ramos, em Joaçaba, com palestras dos nossos pesquisadores associados e também com 4 oficinas, vivências e experiências em ERE. E aqui nós vemos, né, algumas imagens do que foi essas vivências com os professores, profissionais, gestores, bibliotecários, inclusive, que estavam nesse seminário que envolveu diretamente 120 profissionais da educação do entorno também de Joaçaba. E as parcerias com escolas e redes de ensino da educação básica, a partir de algumas escolas, essa escola aqui, como está aparecendo na primeira imagem, a escola localizada em Tubarão, onde nos solicitaram auxílio para poder pensar ações extensionistas e também a alteração do projeto político-pedagógico no que se refere à educação das relações étnico-raciais, e uma parceria muito importante, conseguimos dar um passo aí e fazer outras parcerias também com o laboratório de Educação Inclusiva, o LED, né, onde fizemos uma parceria em rede também com o Laboratório de Educação e Sexualidade, e passamos aí a última quarta-feira o dia todo fazendo formação para 150 professores da rede municipal de São José, articulados pela professora Geisa. Então, fizemos aí um trabalho interseccional entre gênero, sexualidade, educação das relações étnico-raciais e estudos da deficiência. E assim, enfim, são algumas ações que temos, né? Dentro desse programa, temos muitas outras, mas pelo tempo, enfim, não conseguimos trazer. Mas praticamente é um programa que se desenvolve, que é potencializado pelo Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, e a gente consegue aí bastante atuação na questão extensionista, não só dentro da universidade, mas na comunidade externa. Finalizamos aqui, né, Stephanie? Então, eu já vou parando as apresentações, né, para a gente poder pensar a próxima apresentação, que eu já vou chamando também. Vamos ver se chegou mais alguém para apresentar. Eu acredito que não, né? E na sequência nós temos aí a apresentação da Camila. Deixa eu só fechar aqui. Opa. Camila. Se você puder abrir a sua câmera, e eu já lhe apresento também. Ok? Boa tarde. Boa tarde, Camila. Deixa eu lhe apresentar, né? Como se deve aqui, só um minutinho. Eu já vou ler o seu trabalho, ok? Então, do projeto Laboratório de Direitos Humanos, e trazendo como pauta do trabalho empreendedorismo feminino para mulheres em situação de violência. Ok, Camila, é isso, né? De violência doméstica.
E a orientadora da Camila é a professora Cléia Demétrio. Eu só preciso de autorização para poder compartilhar com vocês Tá, os nossos slides. Eu vou pedir auxílio para a Você Janine. já está como apresentadora. Isso, eu não consigo excluir aqui, a minha internet está ruim. Mas você pode compartilhar, eu não estou conseguindo excluir aqui. Vocês conseguem visualizar os meus slides? Sim. Sim? Tá com você a fala, Camila, obrigada. Muito obrigada. Então, né, como eu já fui apresentada, né, eu faço parte, então, dessa ação de extensão, né, empreendedorismo feminino para mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Né? Hoje eu represento também aqui a minha colega Helenice, que não pôde estar presente, mas ela também está conosco nessa ação. Né? Nós somos orientadas pela professora Cléia, e essa ação de extensão, ela faz parte das atividades que integram o Programa de Extensão Educação e Direitos Humanos das Mulheres, Gestão e Sustentabilidade. Né? Então, essa ação de extensão de empreendedorismo feminino, ela faz parte de uma das 7 ações desse programa de extensão. É muito importante, né, a gente trazer aqui como introdução, né, o alto índice de feminicídio no Brasil. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o Brasil está em 5º lugar como maior taxa de feminicídio. A cada 100 mil mulheres, 4,8 são vítimas de homicídio através, né, por meio da violência doméstica. Aqui nos slides também nós temos os dados de feminicídio aqui no estado de Santa Catarina. Até setembro deste ano, já foram vítimas de feminicídio 39 mulheres aqui no nosso estado. A ação de extensão do empreendedorismo feminino, né, para mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, ela tem como objetivo, né, envolver mulheres de comunidades periféricas da região sul de Santa Catarina, através de rodas de conversa, para que possa haver desta forma uma reflexão sobre esse ciclo de violência doméstica e familiar. E dessa forma atuar realmente de forma transformadora e impactante na vida dessas mulheres, ajudando elas a superarem essas dificuldades através do empreendedorismo feminino. Então, é muito importante para essas mulheres que são vítimas de violência, né, elas terem a sua emancipação econômica, né, elas serem empoderadas, elas terem uma rede de apoio para que realmente elas possam sair desse ciclo de violência doméstica e familiar. Então, essas rodas de conversa, elas têm esse objetivo de realmente atuar de forma impactante na vida delas, ajudando e promovendo, através de diversas ferramentas, essa emancipação econômica. Essas atividades, né, essas rodas de conversa, elas são mediadas por uma psicóloga e elas ocorrem no município de Orleans, aqui em Santa Catarina. Elas ocorrem de forma presencial e nós temos essa ação, ela está em andamento, né? O grupo de mulheres, essas rodas de conversa, ele compõe a participação de aproximadamente 30 mulheres. Então, esse espaço, essas rodas de conversa, elas promovem o apoio, o encorajamento, né? Além da troca de experiências entre as mulheres. É muito importante problematizar, né, esses altos índices de violência doméstica e familiar. Então, esses encontros, eles promovem toda essa troca de experiência entre as participantes. Algumas coisas que ficaram bastante evidentes já ao longo das rodas de conversa, né, foi a grande importância para essas mulheres realmente de obterem a sua emancipação econômica. E algumas ferramentas já estão sendo ofertadas para que elas possam realmente iniciar esse processo, como a publicidade nas redes sociais, como ferramentas de mediação comercial, ofertas de serviço, de produtos que possam gerar para essas mulheres uma renda familiar, para que assim elas possam transformar a sua vida cotidiana. Outra evidência que ficou bastante forte ao longo desse processo, né, foi também o desafio que essas mulheres enfrentam com as novas tecnologias e as mídias digitais, né, que é algo tão importante e corriqueiro no nosso dia a dia, mas que
também elas precisam serem aperfeiçoadas, né? Então, é muito importante essa ação de extensão, porque além dela promover ferramentas que ajudem as mulheres a sair desse ciclo, né, de violência doméstica e familiar, elas podem, de forma reconhecer os seus direitos, né? A vida, a dignidade, a cidadania e a segurança dos seus corpos. Então, essa ação de extensão ela está em andamento e eu gostaria de agradecer também a professora Cleia, né, que é a coordenadora da nossa ação de extensão, a minha colega Helenice, e eu finalizo aqui a minha apresentação. Obrigado, Camila. Obrigado pela apresentação. Eu acho que trouxe questões bem pontuais também, né, em relação a toda essa questão que também é inclusiva, que também traz um recorte para a gente pensar questões aí de opressão, questões também de direitos, né, de pessoas com direitos aí que são cerceados, e as duas apresentações trouxeram essas questões bem pontualmente. Nós não temos, até o momento, as duas bolsistas, né, não adentraram a sala, então ficamos com essas duas apresentações. Eu deixo à vontade para o pessoal que está na sala, chegou aí a Andressa, chegou a Tainá, chegou o André II também. Eu deixo em aberto para ver se alguém gostaria de pontuar mais algumas questões, a Stephanie também. Convido a Stephanie para abrir a câmera, também para fazer né, a composição dessa mesa de apresentação, para a gente pensar algumas coisas em relação também a essa discussão que a gente traz muito presente, para poder, enfim, avançar nessas questões de discussão. E peço que a Stephanie abra sua câmera e que a Camila fique aqui também. E aí, eu gostaria também de pontuar algumas questões que eu acho que é importante a gente, para finalizar essa apresentação, e também, talvez, para iniciar outros debates, outras ações, enfim, e a partir daquilo que a gente já vem fazendo, né, Camila e Stephanie. A Camila trouxe muito pontualmente essa questão do empreendedorismo feminino, né, e a situação de violência. E é preciso pontuar que a gente também tem aí nesse programa, né, professora Cleia, a possibilidade também de fazer uma articulação mais direta em relação ao cruzamento desses dois objetos de estudo, que é a violência, né, doméstica de mulheres e que também são as questões da educação das relações étnico-raciais, da luta antirracista, que traz para a pauta como essa violência doméstica ela funciona e também como esse empreendedorismo pode ser aí qualificado quando a gente pensa que são mulheres, que em Santa Catarina também, né, não só em Santa Catarina, mas pontualmente aqui no estado, nós temos mulheres das mais diferentes origens, né, étnico-raciais. Eu estava conversando com uma colega minha, inclusive ela me trouxe, né, nessas discussões pontuais, todas as questões que a mulher oriental também passa de discriminação nesse estado, né? E aí, se a gente pensar que existem mulheres no âmbito rural que sofrem muita violência também, mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres quilombolas, mulheres orientais, mulheres que vêm da caboclagem, mulheres ciganas, para a gente poder pensar essa questão. Então, eu não sei como é que vocês duas pensam, né, essas questões, mas são elementos que nos atravessam, né? Pensar essa violência, que é uma violência
a partir do racismo e também uma violência a partir também dessa agressão, que não é só física, que também é psicológica, né? Então, eu gostaria que vocês falassem também um pouquinho sobre essa questão, para a gente finalizar essa mesa, e já convidando, se alguém mais gostaria de abrir a câmera para participar aí dessa nossa conversa. E sempre a partir daquilo que vocês trazem, né, Camila e Stephanie, a partir das suas vivências, a partir das suas construções, e justamente nos próprios programas. Agora sim. Oi, Helena. Oi, Camila. Oi, Stephanie. Eu estou acompanhando aqui. Eu estou um tanto gripada e já estou saindo na sequência. Mas eu estou muito feliz com a apresentação dos trabalhos, né? E eu hoje, um pouco antes dessa sessão, acompanhava junto ali do professor Davi a apresentação dos bolsistas dele, né? Então, eu fico muito feliz que são temáticas que, de alguma forma, interferem na nossa vida e a gente é responsável por tantas coisas, porque a gente passa a se apropriar de conhecimentos que não dá para guardar só com a gente. Então, que a gente não possa transformar o mundo como a gente gostaria, mas que as nossas ações e o nosso conhecimento se transformem em atitudes de atenção, né, para a diversidade de pessoas. E falando um pouquinho do trabalho da Camila, eu sou muito grata por ela, pela Nice, né, que são as minhas bolsistas de extensão, e que tem tido aí um cuidado, um zelo muito grande com essa temática, porque é muito difícil para nós, né, Maria Helena, esse enfrentamento. E a Camila e a Nice, que a Nice não pôde estar, a gente tem conversado muito sobre essas questões, né, principalmente em Chapecó, esse número, esses dados estatísticos de estrangeiros em Chapecó, que é muito grande, e principalmente de mulheres, meninas, né, meninas que já são mães, que não têm muito conhecimento e muitas vezes, né, a situação de vulnerabilidade que vivem lá, parece que qualquer coisa que façam e que ganham o mínimo do mínimo do mínimo pelo serviço prestado, para eles é muito. Então, assim, a exploração dessa gente está ocasionando um disparate total do que nós temos aqui como direitos humanos e que a gente precisa ter um olhar muito atento. E aí esse trabalho que ela apresenta, então, é um pouquinho, em tão pouco tempo que elas estão comigo e já estão se apropriando, assim, com muita propriedade, né, do assunto e querendo mais. A Camila vai para Campinas, né, Camila? Conosco, bom. Essa é a minha bolsista que vai, viu, Maria Helena? Vamos nos encontrar por lá, para divulgar um pouquinho daquilo que a gente gosta de fazer e ama fazer, que é levar o conhecimento para se transformar em ação dentro da nossa sociedade catarinense. Então, diante de vocês, eu já agradeço, Camila, agradeço também as meninas que fizeram. Enfim, e já deixo também que o meu agradecimento à Janine, que tem dado todo o suporte para nós, aí fazendo toda a mediação. E não sei se as meninas das demais aí, da Vera chegou, não sei se o pessoal do Rogério, não sei se o Rogério, tem alguém do Rogério também. Não? Então, se não tiver, a gente fica por aqui, né, Maria Helena? Mas só tenho que agradecer demais a partilha, te agradecer, Maria Helena, né, por fazer essa coordenação, porque nós deixamos 2 horários em stand-by. Se aparecesse mais trabalhos, a gente ia colocar no primeiro horário ou no segundo horário. Mas, enfim. Aí é verdade, Janine, perdão.
O do Rogério foi na sessão anterior. É muita sessão e aí já confunde um pouquinho. Mas parabéns, viu? O Davi gostaria de falar, mas só emendando um pouquinho a tua fala, e aí também é importante, né, a gente pensar nessas inserções também, né, quando tu fala do Congresso de Campinas, para a gente também poder fazer redes nesse sentido e poder levar também essas nossas produções e fazer redes com outras universidades. Eu acho que isso nos toca nos laboratórios parceiros, assim como os programas que nós temos, que essa disponibilidade de fazer redes é muito importante. E aí eu já dei uma olhadinha lá em Campinas, temos 2 grupos de pesquisa lá muito atuantes, que justamente trabalham com as questões de violência, questões de gênero, questões de diversidade étnico-raciais, que a gente pode estabelecer aí também algumas parcerias, pensando que a gente tem que fortalecer uma grande rede extensionista para poder justamente pensar essas questões, né, que são nos afetas. Eu também agradeço aí a participação da Stephanie, a Camila, a professora Cléia, com essa possibilidade também de a gente fazer algumas trocas aqui nesse espaço, e já abro também, agradecendo também a Janine com esse suporte também inicial, né? E também já passar a fala para o professor Davi. Obrigado, Maria Helena. Eu só queria colocar algumas coisinhas aí. Primeiro, elogiar o trabalho. A violência contra a mulher, a violência no sentido geral, ela tem crescido, né? Parece que tem 31 mil denúncias que eu fiquei, acho que foi pelo jornal que passou agora em julho de 2022, 31 mil, se não me engano, 30 e poucos mil, em relação à violência doméstica de mulher, né? E isso eu coloco porque deveria interessar aos homens, né? Que são os maiores promotores de violência. Aqui está eu assistindo e está o André, o restante é tudo mulheres, né? Deveriam fazer o convite especial para todos os homens aí, pelo menos do SEAD, da universidade, né, para estar presente aqui, né? Então, eu faço uma sugestão aí, de repente um estudo ou alguma coisa no sentido em que tenha sobre o tema aí a violência doméstica também interessa aos homens, né? Porque daí vem o impacto sobre toda uma família, sobre as crianças, sobre a sociedade em si, né? É uma coisa terrível, abominável, que elogio, porque quanto mais grupos tivermos nessas áreas de estudo e divulgar essas violências, eu acho que é melhor, né? Contribui para que talvez um dia ela tenha aí um patamar muito menor do que temos hoje em dia, né? E sobre lá a Antonieta de Barros, né? Bem justa esse memorial a ela. Não podemos esquecer daqueles que lutaram, né, muito, né, por causas muito justas. Ela que foi realmente uma pioneira, né, negra, como deputada, antecipou-se, teve antes de mim no Colégio Instituto de História da Educação, mas eu fui aluno de lá também. Morreu aos 50 anos, parece, né? Morreu nova, né? E com muita luta, né? Conseguiu dar a sua contribuição, que todos nós possamos dar a nossa contribuição para melhorar essa sociedade, como vocês estão fazendo aí, né? E eu coloco para vocês à disposição, se vocês não têm ninguém que entenda de estatística, né? Pelo menos para levantar esses dados estatísticos, já pensaram em fazer né, o acompanhamento estatístico da violência por bairro, né, por rua, até dá para fazer aqui em Florianópolis, e disseminar isso em grupos de todo o estado, de repente por todo o Brasil. Olha, a rua tal, tem mais incidência, né, no bairro tal, né, e de repente isso pega, tá? Eu me ofereço para trabalhar junto aí nessa estatística aí, tá bom? Um abraço, parabéns aí. Inclusive, Davi, a gente acabou passando aqui nos nossos slides, o SEAD também tem uma história aí, né? 20 anos de SEAD, mas o SEAD também tem uma história,
porque o SEAD também foi pioneiro nas ações afirmativas, ao criar, ao possibilitar, junto com o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, na época, coordenado pela professora Nelly Góes, e trazendo muito junto a professora Altair e a professora Jerusi Romão, que o SEAD aí promoveu uma turma de 40 mulheres negras no curso de Pedagogia à Distância, e hoje elas são intituladas as 40 Antonietas da UDESC. Então, só para pontuar essas questões, né, que passa pelas ações afirmativas, e também uma turma de cegos e também uma turma de surdos. Então, o SEAD, de alguma maneira, ele vem trabalhando essa inclusão e o combate a todo tipo de violência, quando traz para sua pauta, desde o início da sua criação, né, essa temática de inclusão aí para dentro da universidade. Então, é uma história que nós temos, inclusive, que resgatar a partir de documentos, a partir da oralidade dessas mulheres. Nós estamos fazendo isso no NEAB em relação às 40 Antonietas, mas também já estamos aí desafiando ao LED que também traga essa memória, né? Que acaba ficando esquecida no contexto institucional da UDESC. Então, acho que podemos encerrar, né? Camila, muito obrigada, Stephanie também, foi uma correria danada que eu sei, agradeço também a Janine, agradeço a professora Cleia e também aos participantes que estiveram aqui, né? Escutando, participando aqui dessa nossa roda de conversa. Então, nós já vamos finalizando, parando, enfim, a gravação também, e se despedindo de vocês, porque as nossas ações continuam, né? Enfim, nesse ano, no ano que vem, cada vez mais fortalecidos nessas redes que vamos criando.